Então, a revista Cor-de-Rosa surge de uma, em primeiro lugar, de uma vontade de encenar um espetáculo. Eu tinha tido essa experiência não como encenadora solo, não é? Anteriormente em coletivos, sempre. Portanto, criações coletivas que depois acabam por culminar numa encenação que é também partilhada, não é? Em primeiro lugar, por aí. Depois, o fazer uma revista, porque sempre tive uma grande vontade e uma grande curiosidade também de perceber como é que eu consigo criar um objeto que pode ser interessante do ponto de vista artístico, assim como, paralelamente, é também um objeto passível de ser interessante para um público mais abrangente, não descuidando nunca o brio que eu possa ter nos objetos e na forma como os trabalho. Nova abordagem. Eu ainda não sei ainda muito bem que nova abordagem é essa. Certamente será uma nova abordagem porque, sei lá, eu nasci no ano de 90, portanto, eu não vivi, não assisti na primeira pessoa ao teatro de revista, como me contam, em todo o seu esplendor. Eu não vivi os anos 70, não vivi os anos 60, 50, portanto, não sei. Tive acesso a alguns registros, muito parcos, digo já, mas, portanto, a revista que eu irei fazer agora parte sempre de uma memória, de uma referência daquilo que eu acho que é o teatro de revista. E que ainda assim me colo muito pouco a ela. Colo-me mais a uma espécie de estrutura tradicional, que mesmo essa estrutura foi-se alterando ao longo do tempo, ao longo do percurso do teatro de revista, da revista à portuguesa. Portanto, eu passo por alguns momentos que são tradicionais do teatro da revista, mas que ainda assim são trazidos para os nossos dias e para aquele que eu acho que é o momento atual dos artistas em Portugal agora, não é? Portanto, ainda assim há de ser uma nova abordagem, acredito que sim. O humor. Não sei, claro. Sim, acho que sim, julgo que sim, imagino que sim. Até amanhã. Imagino que sim. Eu, quando comecei a escrever este espetáculo, melhor, eu comecei a escrever, comecei a apontar uma série de coisas que achava engraçadas, com vários tipos de humor, não sei bem o que é isto, mas com vários tipos de humor, e depois fiz uma espécie de uma coletânea e enquadrei-a dramaturgicamente no espetáculo, na peça, digamos assim. Tem desde cómicos de situação, desde cómico textual, enfim, sim, abordamos o humor de várias formas. Ora bem, temos temas musicais muito bonitos, que foram compostos pelo André Júlio. Temos também as personagens tipo, que é uma coisa que eu adoro e que acho que é algo muito difícil de trabalhar. Aliás, todo o humor eu acho que é muito difícil de trabalhar, não é? Escrever uma coisa a pensar em ter pessoas a rir no público, ou escrever uma coisa a pensar que temos palmas no final, logo à partida, a coisa está pela hora da morte, não é? Portanto, as personagens tipo, como eu estava a falar, que neste caso se debruçam sobre estereótipos de artistas portugueses. Sei lá, temos o pós-moderno, temos o performer, temos a atriz de revista, temos a atriz de musical, temos a diretora de casting, enfim. E como o próprio nome diz, não é? Portanto, um estereótipo, não é? Colar um título
um rótulo, neste caso, na testa de um artista, é algo muito redutor e que pode ser algo muito cómico também, não é? Preferi fazer esse tipo de personagens do que fazer, que é muito comum também na revista e no campo de humor e que eu tenho imensa pena e que acho que tenho responsabilidade ao colocar isto em cena, usar os estereótipos, sei lá, enfim, da mulher, do homem negro ou da mulher negra, enfim, esse tipo de estereótipos que muitas vezes são usados como ganchos para fazer uma plateia muito grande e abrangente rir. O processo criativo está a correr muito bem, estou de rastos, tenho umas grandes olheiras, mas agradeço desde já à Lourinha a Paris pela anti-olheiras que é maravilhoso. Está a ser mesmo muito, muito interessante porque por muito que eu pudesse pensar o espetáculo e logo à partida na sua escrita, não é? Quando o materializo em textos, em cenas, não há mesmo nada como perder o medo de trazer coisas que estão em aberto para os ensaios e a partir daí, ao fazer, pensá-las. Eu acho que sou uma pessoa mesmo muito prática, eu consigo pensar a partir do momento em que começamos a experimentar cenas, em que começamos a... Ok, então se calhar eu sou racista ao escrever isto, ok, então isto desta forma significa isto, pode eventualmente comunicar determinada coisa, ok, então vamos mudar. Não há nada, não é? Às vezes achamos que algo está muito... está brilhante e de repente a coisa é colocada em cena e afinal pode eventualmente comunicar uma outra coisa. Então a partir daí eu estou a pensar, sim. Sem dúvida alguma, não é? O momento do teatral, o momento onde os artistas se encontram num determinado espaço com o público, é um momento que normalmente se cuida imenso, se prepara, não é? Para brilhar, né? Mesmo que estejamos a falar de um momento performático mais decadente, portanto, à partida ele é cuidado para ser apresentado de uma determinada forma. E o dia-a-dia, aquilo que se vê no meio teatral, não é só o meio teatral, mas no meio artístico, está muito para além desse tipo de coisas, não é? E que são momentos e relações que me interessam muito trazer para a cena também, não é? E que extrapola ao campo até das relações pessoais. Estamos a falar, enfim, da condição precária do artista, do tão pedido estatuto do artista, da tão lutada ajuda pelo Ministério da Cultura, enfim, uma série de questões que são externas, que acabam por ser um bocado indiretas ao momento da apresentação, não é? Ao momento da performance em si. Que acabam por ser trazidas para aqui também. Bom, eu estou numa posição, eu acho que só mais tarde hei de perceber, mas neste projeto em concreto, sinto-me muito mais confortável de fora, porque pensei-o, porque escrevi-o a pensar nestas pessoas em particular na equipa que tenho, o que às vezes também é muito traiçoeira, mas acho, ver pessoas a trabalhar é muito sexy. As pessoas são incríveis a trabalhar e eu gosto mesmo muito de estar de fora. Sim, sim. Um desejo para o teatro, eu quero que o teatro se foda. Pá, desculpem. Eu quero que... Um desejo para o teatro. Opa, eu não sei quem é o teatro. Quem é o teatro? Desculpa, Pedro. Espero que o teatro vá muito bem. Espero que o teatro vá muito bem. É isto. Muito obrigado, Ana. De nada.